Esse cheirinho é bom, né? Esse cheirinho é de feijoada que estão fazendo hoje. Nós vamos comemorar comendo uma feijoada. Você que não está aqui não vai poder comer essa feijoada, mas tá bom demais. E por falar em coisa boa, vamos abrir então em Atos, no capítulo 13. Nós estamos no final do capítulo 13. Nós vamos dar início hoje no verso 44. E hoje nós temos a presença aqui do Fernando e da Lourdes, né? E para quem não sabe, foi o motivo que nós começamos a gravar essas aulas, foi exatamente para atender o Fernando enquanto ele estava lá no hospital. E hoje ele está aqui com a gente. Maravilha, sua esposa. Glória a Deus por isso. Então nós vimos na aula passada o início da primeira viagem de Paulo, né? Vamos fazer uma recapitulação, né? Nós vemos ali no mapa que Paulo ele estava em Jerusalém, aí ele foi até Antioquia, que é na mesma região ali da Síria, né? Subindo a Palestina, chegou ali na Antioquia, dali havia um porto em Salamina, e eles pegaram então uma embarcação e foram até a ilha de Chipre. Na ilha de Chipre, eles foram até o final da ilha, Pafos. Ali houve pregação de Paulo. João Marcos, que estava junto com eles, acaba voltando, não continuando a viagem com eles. E Paulo vai então de Pafos até Perge. Depois de Perge ele vai até Antioquia, a outra Antioquia, Antioquia da Turquia, né? Que é conhecida como Antioquia da Psídia. E aqui no final do capítulo 13, então, Paulo havia acabado de pregar numa sinagoga num sábado, e muitos gostaram, né? Muitos se converteram, começaram a crer no que Paulo havia dito sobre Jesus. E quando ele estava se despedindo então lá na sinagoga, pediram a ele que voltasse a semana seguinte, para que pregasse a mesma palavra. Eles queriam que aqueles que não estavam lá naquele dia, né, quem faltou no culto naquele dia de sábado, que eles iriam convidar para que eles voltassem e que Paulo voltasse a pregar novamente no sábado seguinte. Então aí no verso 44, nós já vamos estar no sábado seguinte. Vamos ver o que aconteceu no sábado seguinte. Uma semana se passou. É claro que Paulo e Barnabé não pararam de falar de Jesus naquela semana. Eles continuaram falando de Jesus, né? Continuaram pregando o evangelho, continuaram ensinando para as pessoas ali daquela cidade de Antioquia. E no sábado, então, no sábado seguinte, olha só o que diz no verso 44: afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Eu não sei quantos habitantes tinha aquela cidade, mas a Bíblia fala que quase toda a cidade foi até a sinagoga para ouvir a palavra de Deus. Ou seja, realmente divulgou muito, né? A propaganda foi muito boa, e estava lá quase toda a cidade naquela sinagoga para ouvir a palavra de Deus. Aí o que acontece? Quando uma pessoa que fala de Deus, né, um pregador, ele começa a atrair muitas pessoas, o que acontece? Ele gera ciúmes, começa a existir inveja, né? E foi o que aconteceu aqui também. No verso 45 diz assim: mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então os judeus, o que Paulo falava era sobre a Bíblia, era sobre aqueles que os judeus esperavam, né? O Messias, o Salvador. Então ele falava coisas dentro da Bíblia. Paulo era um homem culto também na Bíblia, e ele não falava coisas erradas, ele falava coisas certas. Mas olha que interessante, os judeus que também conheciam a palavra, por inveja, por ciúmes, eles blasfemavam, ou seja, eles falavam contra aquilo que eles mesmos
acreditavam, por causa da inveja, por causa dos ciúmes, do sucesso, né, que Barnabé e Paulo estavam fazendo naquela região. No verso 46, então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Paulo fala isso aos judeus, né? Porque em primeiro lugar era para se falar para os judeus, os filhos, né, de Deus, aquele povo escolhido. Mas, posto que rejeitastes, e a vós mesmos vos julgais indigno da vida eterna, então vocês rejeitaram a palavra de Deus e se julgaram indignos do reino de Deus, da vida eterna. Eis aí que nos volvemos para os gentios. Então Paulo diz: bom, se vocês que eram o povo escolhido de Deus, olha que sorte a nossa, hein? Não quiseram saber, então nós vamos começar a falar para aqueles que não foram os escolhidos, para os outros, para os gentios, né? Porque na verdade somos nós. Hoje nessa sala aqui não tem nenhum judeu, né? Então nós somos brasileiros, nós somos da terrinha, somos gentios considerados aqui. Então essa palavra, como eles não receberam, veio para nós. E no verso 47, porque o Senhor assim não determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Esse trecho do verso 47, eu vou encontrar aqui, ele está em Isaías. Procura para mim, Isaías 42, 6. 49, 42 também, 42, verso 6, e também no 49, verso 6. É interessante que no Evangelho de Lucas, essas mesmas palavras foram aplicadas a Jesus. Alguém encontrou? Pode me ler aqui para mim, por favor? Isso. Isaías 42, 6. O que fala aqui, né? Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. E luz para os gentios. Vamos ver o outro verso? Outro verso está em 49, 6. 49. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Amém. Obrigado. Então aqui confirma, né, o que Paulo estava dizendo. A palavra no início, o Evangelho veio para o povo de Deus, para o remanescente de Israel, aqueles que restaram de Israel, aqueles que perseveraram. Como muitos não aceitaram, então foi para os gentios, né? Então Isaías aqui, Paulo fez questão de lembrar um trecho lá de Isaías, porque os judeus ali, eles criam no Antigo Testamento. O Antigo Testamento para eles era o Pentateuco, né? Os livros da lei, os 5 primeiros livros da lei, e os profetas, Isaías, Jeremias e todos os outros. Então Paulo citou aqui, porque Paulo conhecia a palavra, ele citou um trecho de Isaías, que a gente acabou de ler, né? É interessante isso. A Bíblia, ela se explica pela própria Bíblia. Nós, quando vamos estudar a Bíblia, nós precisamos buscar os versos que são correlatos, né? que dizem daquilo. Então nós estudamos a Bíblia pela própria Bíblia. A Bíblia se explica em si mesma, né? Então aqui Paulo usou da Bíblia, da palavra de Deus, para afirmar o que ele estava dizendo. E o que ele estava dizendo era isso, que se os judeus não queriam ouvir a palavra sobre o Messias, sobre Cristo, sobre Jesus,
então eles iriam começar a pregar também para os gentios, né? E foi o que aconteceu naquela sinagoga. Lembra que a Bíblia disse aqui que quase toda a cidade foi até eles? Então devia ser muita gente, e entre assim muita gente, essa multidão, tinha gentios e tinha judeus. Aí no verso 48, com certeza os gentios, aqueles que não eram judeus, ficaram muito felizes ao ouvir isso, né? Lógico. Então diz assim no verso 48: os gentios, ouvindo isso, se alegraram, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. No verso 49, e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus, eles tinham que ter alguma coisa para acabar com Barnabé e Paulo. Então o que os judeus fizeram? Eles começaram a convencer as mulheres piedosas de alta posição. O que são mulheres piedosas de alta posição? São aquelas mulheres do prefeito, do governador, dos líderes, dos banqueiros, né? Mulheres que tinham acesso aos seus maridos e poderiam então estar prejudicando Paulo e Barnabé ali, ou seja, vamos prender Paulo, vamos matar Paulo, vamos acabar com eles. Então os gentios fizeram isso, instigaram as mulheres piedosas da alta posição e os principais da cidade, e levaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Então aqui eles são expulsos de Antioquia, então eles continuam a viagem. E esses então, Paulo e Barnabé e mais alguns discípulos, eles começaram a fazer discípulos ali, seguidores, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. O que é isso? Sacudir o pó dos pés, né? Jesus havia dito a eles, aos seus discípulos, que quando eles fossem ensinar a palavra de Deus em algum lugar e não fossem bem recebidos, que eram para eles sacudir o pó das sandálias e ir embora daquele lugar. Ou seja, não leve nem o pó daquele lugar. Isso não é bom, claro, né? Então Paulo e Barnabé sacudiram os pós, ou o pó dos pés, e partiram para Icônio. Então eles foram numa outra cidade de Antioquia, foram para Icônio, cerca de 130 quilômetros. Então é como de Taubaté a São Paulo, né? Lembre que eles não tinham ônibus, não tinham carro, era ou a pé ou a cavalo. Quando eu faço caminhada na esteira, né, na academia, eu sou atleta, eu costumo colocar, quando é caminhada, eu costumo colocar 6 km por hora. Então é só você dividir aí 130 por 6, você vai ver quantas horas eles levavam para chegar de uma cidade a outra, né? A pé ou talvez a cavalo, não tenho certeza de como eles andavam, mas era tudo muito longe. Depois nós vamos fazer uma continha, vamos ver, vamos chegar a uma conclusão de quanto tempo essa viagem de Paulo levou. Tá bem? Então, nós paramos aqui no verso 52. Eles partiram para Icônio, e os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Olha só, a igreja primitiva, eles sempre transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Então o que nós precisamos fazer? Transbordar de alegria e do Espírito Santo. Aí nós entramos no capítulo 14 de Atos. Vamos lá. Em Icônio, nessa nova cidade, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo. Então eles foram novamente a uma igreja local, né, a sinagoga judaica, de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Então, por onde eles passavam e falavam de Jesus, cheios do Espírito Santo, cheios de alegria, as pessoas eram convencidas pelo Espírito Santo. O que nós precisamos fazer quando nós falamos de Jesus? Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo e cheios de alegria. Aí as pessoas vão querer isso nosso, com certeza, né?
olha como eles se dão bem, olha como eles se amam, vejam como eles são felizes, não importa a circunstância. O nosso povo é um povo diferente. Nosso povo é um povo diferente. Nós não precisamos das coisas que o mundo nos oferece para que a gente seja feliz. Nós não precisamos das baladas, das festas do mundo, nós não precisamos das drogas, nós não precisamos do álcool, nós não precisamos da promiscuidade do mundo, nós não precisamos desses programas de televisão tão picantes. Nós não precisamos disso para sermos felizes. A nossa alegria está em Deus. E aí nós dormimos bem, a nossa família vai bem, nós somos prósperos. Esse é o povo de Deus, cheios de alegria e do Espírito Santo. Então aqui no verso 2 do capítulo 14, mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo. Então, nessa cidade de Icônio, Paulo e Barnabé ficaram um bom tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra de sua graça, concedendo que por mão deles se fizesse sinais e maravilhas. Então, aqui a gente já começa a ver novamente que nessa viagem de Paulo aconteciam milagres, sinais e maravilhas. E nós já vimos também que sinais e prodígios, sinais e maravilhas acontecem exatamente para aqueles que não creem passarem a crer. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Então, o povo se dividiu. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para ultrajar e apedrejar, sabendo disso, eles fugiram para uma outra cidade chamada Listra de Derbe. Essa Listra de Derbe já é um pouco mais próxima, cerca de uns 30 a 40 quilômetros. Então não era tão longe assim. Eles sabiam que iam pegá-lo, fugiram então para essa outra cidade de Listra e Derbe, cidades da Licaônia e a circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Eles continuavam falando de Jesus. Nessa cidade de Listra aconteceu algo muito interessante. Olha só, tinha um aleijado, um homem que ficava sentado numa cadeira. A Bíblia não fala que era uma cadeira de rodas, mas como na época já existia rodas, eu acredito que fosse uma cadeira de rodas. Então era um paralítico de nascença, né? Ele nasceu paralítico e era um homem já de uma certa idade. Aqui a Bíblia fala que o homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Veja que interessante. Esse homem ouviu falar de Paulo, e Paulo, fixando nele os olhos e vendo que o mesmo possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: levanta-te, apruma sobre teus pés. E o homem então saltou e andava. Aleluia. Coisa maravilhosa, né? Quando a gente olha para um doente, e num caso aqui um paralítico de nascença, e fala: levanta e anda em nome de Jesus. E isso aconteceu. Por que existem sinais e maravilhas? Para que aqueles que não creem passem a acreditar. Quantas pessoas se converteram porque participaram, porque viram, porque foram testemunha de algum sinal, de algum milagre, e pessoas se converteram a Jesus, né? Então é uma estratégia que o Senhor usa, que o Espírito Santo usa, para mostrar o poder que ele tem. Esse homem ouviu, no verso 11, quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica. Isso aqui é interessante a gente explicar. Essa língua licaônica era um dialeto local, né? É como quando nós vamos em alguma tribo, alguma comunidade indígena, né? Nós já tivemos essa experiência lá no Amazonas.
nós somos de uma comunidade indígena chamada Saterê Mauê. E lá, quando eles queriam falar alguma coisa que a gente não entendesse nada, eles não falavam em português, eles falavam em Saterê Mauê. É uma língua local, só eles conhecem, mas conversam ali normalmente entre eles, né? Um dialeto. Então esse dialeto licaônica, eles começaram a falar, eles viram aquele milagre e entre eles começaram a falar naquela língua e Paulo e Barnabé não estavam entendendo nada do que eles estavam dizendo. Eles falavam assim, que os deuses desceram até nós em forma de homens, e eles chamavam Barnabé, eles chamavam de Júpiter, né? Que Júpiter é um nome romano do deus grego Zeus. Zeus é assim, é a divindade máxima do Monte Olimpo, né? Então eles chamaram Barnabé de Zeus e Paulo de Mercúrio. Mercúrio é um outro deus também, né? Que é de nome romano, mas em grego é o deus Hermes. Hermes é o mensageiro da palavra, né? E porque Paulo pregava, né? Era mais Paulo que pregava do que Barnabé, então aquele povo em língua licaônica, eles diziam: oh, os deuses vieram do Olimpo até nós, Zeus e Hermes, Júpiter e Mercúrio, e começaram a fazer aquele escândalo na cidade, né? Aí pegaram boi, pegaram animais e fizeram que nem esses filmes que a gente assiste, né? Enfeitaram os bois, colocaram colarzinho no boi, flor no papai, porque eles iam fazer sacrifícios, né? Iam matar os bois para fazer sacrifícios e oferecer aos deuses que desceram do Monte Olimpo e estavam ali com eles, porque Paulo havia curado, em nome de Jesus, aquele paralítico. Olha que interessante. O que acontece hoje? A mesma coisa. O que acontece hoje? A mesma coisa. Quando Deus usa um homem ou uma mulher para realizar algum sinal, alguma maravilha, algum milagre, algumas pessoas ignorantes, movidas por quem? Pelo inimigo, para confundir, começam a gritar: são deuses, e começam a adorar quem? Ao invés de adorar o Deus Todo-Poderoso, o autor e consumador de todas as coisas, o Deus que criou o céu, a terra, o mar, nos criou o universo. Você assistiu? Assista, maravilhoso. Tem um vídeo na internet, você lembra o nome, Mateus? Não? Tem um vídeo na internet que fala sobre o quão grande é o meu Deus. É esse o nome? Quão grande é o meu Deus. Fala de todo o universo, das galáxias e tudo mais. Depois ele começa a descer e fala das células do corpo humano, e ele mostra quão grande é o nosso Deus. Então esse Deus é que tem que ser adorado. E aquele povo então começou a dizer que aqueles homens, Barnabé e Paulo, eram deuses. E Paulo e Barnabé não estavam entendendo nada até, estavam até contentes, porque eles estavam fazendo festa e tudo mais, né? No verso 13, o sacerdote de Júpiter, cujo templo, então ali havia um templo que era para esse sacerdote de Júpiter, né? O deus deles, Zeus. Então o sacerdote estava em frente da cidade, no templo, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isso, aí eles se tocaram, Barnabé e Paulo: opa, a coisa está ficando feia, estão confundindo as bolas. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes, ou seja, eles falaram: não, vocês não estão entendendo. Ficaram assim, muito preocupados, né? E rasgaram as vestes, dizendo: vocês não estão entendendo, senhores, por que vocês estão fazendo isso? Nós não somos deuses, nós somos homens como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que dessas coisas vãs, ou seja, dessa idolatria, dessas suas estatuetinhas,
dessas suas, desses seus sinais, desses seus bois, para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Então estava dizendo que às vezes algum homem ou mulher de Deus realiza algum desses sinais em nome do Senhor, as pessoas começam a idolatrá-lo, e o grande perigo está em que essas pessoas gostem disso, aceitem isso e comecem a divulgar, esses feitos. Então aí começa a vender toalhinha que enxugou o suor, então começa a vender fotografias dele, então começa a ver toda essa idolatria. Aí a gente pode perceber que em tantos templos, existem salas e mais salas cheias de objetos que foram sinais de algum milagre, de alguma cura, de alguma coisa, e a gente percebe quanta idolatria, Ao invés de estarmos adorando o Deus vivo, nós estamos adorando deuses mortos, estatuetinhas que não andam, não falam, não ouvem e não podem fazer absolutamente nada. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele vai tratando aqui, tratando ali, para que essas pessoas possam abrir os seus olhos, e um dia entender essa maravilha de Deus. Então Paulo e Barnabé ficaram indignados e falou daquele Deus maravilhoso, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. O que Paulo quis dizer aqui? Que no tempo da ignorância, o Senhor não deixou de atender aquelas pessoas, continuou dando alegria, continuou dando fartura, continuou dando prosperidade para aquelas pessoas, no tempo da ignorância. A partir do momento que a pessoa conhece a verdade então o liberta, abre os seus olhos, no verso 18, dizendo isso, foi ainda com dificuldade, olha, depois de tudo isso, ainda foi com muita dificuldade que Paulo e Barnabé impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Mas aí, na verdade, o que eles queriam é fazer oba-oba, fazer festinha, aquelas pessoas, eles queriam mesmo imolar, sacrificar aqueles touros e fazer todo aquele alvoroço. E como Paulo e Barnabé não permitiram isso, no verso 19 nós vamos ver o que acontece. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia, daquelas cidades anteriores que Paulo tinha passado, e Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram a Paulo. Então Paulo sofreu então o seu primeiro apedrejamento. Paulo já tinha assistido, talvez vários, quando era militar, quando era soldado, quando perseguia os cristãos. Ele viu e consentiu na morte de Estevão, apedrejado. E Paulo então, ele sofre o seu primeiro ataque mais direto. Ele é apedrejado. E não foi assim uma pedrinha, um pedregulhozinho. Foram muitas pedras. Tanto é que aqueles homens e mulheres que o apedrejaram, o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Ou seja, matamos o cara, vamos jogar agora fora da cidade. Então realmente, e com certeza, jorrou muito sangue ali, muitos hematomas, desde o dedão do pé até a cabeça de Paulo. Eu acredito que ele ficou muito feio, ficou muito mal. Imagine você ser apedrejado por pedras de diversos tamanhos, por pessoas que estão com muito ódio de você, dominadas pelo próprio demônio, para acabar com Paulo e Barnabé. O demônio estava com muito ódio da igreja, com certeza, como ele tem até hoje. Há pouco nós estávamos conversando, sobre os ataques demoníacos que hoje existem.
O inimigo, ele ataca mesmo. Ele faz a pessoa cair em depressão, faz a pessoa ficar triste, faz a pessoa procurar por coisas não lícitas. O inimigo ataca de verdade. E aqui Paulo foi apedrejado, e quando acharam que ele já estava morto, arrastaram para fora da cidade. É isso que a minha versão diz. Arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Teve uma pequena falha nessa gravação, mas vamos dar continuidade, então, só para não perdermos aqui o conteúdo, né? O contexto. No verso 19, então, no capítulo 14 de Atos, diz assim: sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos de Paulo, Paulo levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Então nós vemos aqui que depois de um apedrejamento, né, os irmãos podem imaginar como deve ser um apedrejamento. Então pessoas com muito ódio, possuídas pelo próprio Satanás, com pedras de todo tamanho nas mãos, lançando contra Paulo fora da cidade. Foi horrível, né? Eu acredito que Paulo tinha hematomas por todo o corpo, sangrando, e ali dado como morto, aqueles homens então o arrastaram para fora, para que os animais do campo comessem a sua carne, e ali ele ficasse apodrecido. Mas Deus, ele é maravilhoso, e ele tinha uma obra ali na vida de Paulo, a importância do apóstolo Paulo na igreja primitiva. Então o que aconteceu? Deus deu a ele uma força sobrenatural, né? Ele não deixou de sentir as dores, todas as consequências daquele apedrejamento, mas ele conseguiu se levantar, e a Bíblia ainda continua dizendo que no dia seguinte ele ainda continuou viagem. No verso 21 diz assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. Então agora eles fizeram a viagem de volta. No verso 22, fortalecendo a alma dos discípulos e exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Interessante aqui que Paulo ainda assim, naquela situação, ele conseguiu dar ânimo para os discípulos, né? Ele ainda animou os discípulos, fortalecendo a alma desses discípulos e exortando-os a permanecer firmes na fé, né? E mostrando que através de muitas, ele não fala poucas nem algumas, de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. No verso 23, e provendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então Paulo, antes de fazer o seu retorno, sua viagem de volta, em cada local, em cada igreja ali que ele fundou, que ele montou, que ele deixou o fundamento cristão, ele deixou pastores, né, para que cuidasse daquele rebanho. E pastores, pelo que eu entendo aqui, pastores independentes, né, seguindo a doutrina do Evangelho, a doutrina de Cristo, que Paulo ensinava, mas cada um então iria cuidar daquela região, daquela área, né? Por isso essa eleição, embaixo de oração e de jejuns, né? Paulo, ele não impunha as mãos sobre qualquer um precipitadamente, né? Existia todo ali os pré-requisitos, né? Bom, continuando aqui, atravessando a Psídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia de volta.
onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido, missão cumprida. Primeira viagem de Paulo, juntamente com Barnabé, está cumprida. Realizou-se a missão. Muitos gentios ali aceitaram Jesus, foram batizados não só nas águas, o batismo do arrependimento, mas também o batismo do Espírito Santo. Ali chegados a Antioquia, reunida a igreja, acredito que foi uma festa, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Então essa foi a primeira viagem de Paulo, que fez juntamente com Barnabé. Agora eles estão na Antioquia e Paulo começa a perceber algumas coisas estranhas, né? Vai haver aqui no próximo capítulo, na próxima aula, uma controvérsia sobre a circuncisão dos gentios. Amém?